de Elohim. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. É a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Elohim está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, no corrigir das nossas tribulações, no corrigir das nossas dificuldades, nós acumularemos com paciência essa esperança de que o Eterno está dizendo. E aí nós precisamos voltar para nós, assim como fez na trajetória de Judá. Ele se voltou, né, para o seu interior em relação às admoestações que ele recebeu por parte do Eterno. E aí ele não se colocou prostrado, apesar de ter sido corrigido fortemente, ele não se colocou prostrado. Eu estava compartilhando com o irmão ali agora mesmo, que isso é uma coisa que acomete a mim, e talvez aconteça com vocês também. Diante de uma correção, a vergonha é tanta, o tamanho da nossa tristeza é tanta, que a vontade é ficar assim, a gente recluso no nosso quarto, né, deitado na nossa cama, quase que numa depressão. Essas são as feridas da nossa alma. Mas o Eterno nos chama e nos chamou para que nós expuséssemos essas feridas diante dele, para que nós pudéssemos nos colocar de pé diante dessas dificuldades, porque é Ele, por isso que eu comecei o estudo pela manhã falando exatamente sobre isso. É pela graça e pela misericórdia dEle que nós estamos de pé diante de todas essas coisas, apesar de todas essas nossas dificuldades. Então, assim como foi difícil para ajudar em relação a ele ter decaído ali da postura de líder, por ter dado um mau conselho de vender a José, assim como ele também foi exposto na sua situação familiar perante todos, uma situação pública em relação à injustiça que ele cometeu com Tamar, ele teve a oportunidade e se levantou. Não se levantou na sua força, mas o Eterno foi a força dele. Ele reconheceu, como a gente viu ali no começo, ele reconheceu que o Eterno havia encontrado a eles na injustiça que eles tinham cometido, nas suas faltas. Só que não consumida a vida, a oportunidade está para que se possa refazer, para que a pessoa possa estar de pé, para que ela possa se colocar, e não se colocar contrário à Torá, contrário ao Eterno, e não assim alimentando uma tristeza, uma dor no coração, ou uma depressão, mas sim se colocando de pé, fazendo as orações, os serviços de louvor diante do Eterno, botando a mão no arado para trabalhar em prol do estabelecimento do reino do Eterno. É essa a mensagem que a vida de Judá, em relação à mudança que ele promoveu na sua própria vida e toda a bênção e a misericórdia que ele recebeu, por estar diante da tribo de todas as tribos de Israel, por conta da mudança dessa postura. E aí, em relação a isso, se há algum desânimo, algum plano que a gente levanta na nossa cabeça foi frustrado, imagine se essas expectativas estão erradas, se esses planos estão errados. Porque muitas vezes nós temos no nosso coração que nós conseguiremos alguma coisa física ou algum benefício, né? E a gente é reprovado. A gente não é aceito. A bênção que a gente esperava não chega. E essa limitação que o Eterno coloca, ela é uma limitação importante. Por quê? Se Judá fosse reconhecido, se ele fosse, mesmo com seus atos de injustiça, colocado como cabeça de Israel, ele não retornaria das suas más práticas e ele não deixaria morrer a sua natureza carnal e a vontade que ele tinha de seguir o seu coração. Mas a limitação que foi para ele, no caso ali de vergonha com o mau conselho dado no caso de José, e a exposição que foi feita no caso de Tamar, foi para ele motivo dele sentar, colocar a cabeça dele no lugar, dar alguns passos atrás, perder fisicamente, ser reprovado fisicamente, para que depois fosse reconhecido espiritualmente. Então, se nós colocamos planos nas nossas vidas,
Se nós colocamos expectativas nas nossas empresas e empreendimentos, não empresas de trabalho, mas naquilo que nós nos lançamos no dia a dia, e nós somos reprovados em relação a isso, nós temos que nos colocar em questão. Será que se nós recebêssemos aquela bênção que a gente queria, estaríamos mais próximo ou mais distante do reino do Eterno? Estaríamos mais próximos de obedecer ao Eterno ou mais distantes de obedecer ao Eterno? Essa limitação, essa correção, essa reprovação, muitas vezes é para a produção da vida. No caso de Judá, foi para a manutenção da vida, da semente, para que nós tivéssemos vida hoje, aqui estivéssemos falando sobre o caso dele. Porque por meio dele, foi da semente dele que veio Davi e que veio o Salvador Yeshua. Então a gente precisa compreender, quando a gente lê na palavra, que os nossos planos não são os planos do Eterno. E que os nossos corações os nossos caminhos não são os caminhos do Eterno. Quando nós somos reprovados, quando nós recebemos uma reprovação, nós temos que entender qual é a nossa posição em relação a isso. Não é fácil. Não é fácil, mas nós temos que nos colocar de pé, aceitando a reprovação do Eterno e nos colocar de pé com essa família que o Eterno tem nos dado, porque Ele tem nos dado casa, tem nos dado alimento físico, alimento espiritual, tem nos dado sustento, tem nos dado trabalho e temos frutificado para nós e para outros. Porque muitos que não têm a Torá não vão produzir fruto de arrependimento, não vão produzir fruto de vida. Agora, esse fruto tem sido desenvolvido aqui. Agora, ainda ficamos muitas vezes magoados com as nossas doenças de alma, a qual a gente já deve ter curado e passado, como passamos ali por Hanukkah, com essa tarefa específica. Então, nós precisamos compreender por que temos essa situação. Vamos ver ali o livro de Lamentações, que é a palavra que, vez ou outra, o Leomar tem falado, ali no capítulo 3, versículo 18, para que nós venhamos a nos colocar nos nossos lugares, né? Porque ali, como oramos ali em Ezequiel, em praça pública, os caminhos, ao som do shofar, indicando o caminho da salvação, dizendo que o tempo vem, que o Mashiach retorna e que é tempo de retornar para o Eterno, o único Elohim de Israel, é isso que nós estamos fazendo ali na praça, em praça pública. E ao som do shofar, aquele que ouve, ele vai ser justificado. E aquele que não ouve, será julgado. E muitas vezes diz a palavra ali de Ezequiel, muitas vezes as pessoas falam, o Eterno é que está errado, mas o profeta diz, errados estão os seus caminhos. Injustos são os seus caminhos, não a minha correção, não a limitação que eu imponho sobre você. Porque a gente vê a prosperidade do ímpio, e aí a gente pensa, por que essa prosperidade não vem para mim? Porque o ímpio não acredita no Eterno. Ou se acredita em alguém, não é no Eterno. Porque se ele é ímpio, porque não tem uma vida de dedicação ao Eterno, ele será julgado, e aí ele não vai ter parte com o Eterno na vida eterna. Mas ele acredita na cabeça dele que ele está fazendo a coisa certa. Porque ele vive para o dia de hoje. Nós estamos plantando para o dia de amanhã. Então, se o Eterno nos cerceia, se ele nos limita fisicamente, e aí a gente está falando fisicamente por conta das situações ali de Judá, como que ele ganhou, mas antes de ganhar ele teve que perder. Então, se todas essas coisas são verdade, nós precisamos nos colocar diante do Eterno e reconhecer as nossas falhas. E é isso que fala Lamentações no capítulo 3, ali no versículo 18. Então disse eu, já pereceu a minha força. Isso a pessoa assim, lamentando, a sua alma ferida diante do Eterno. Como também a minha esperança no Eterno. Olha só, julgando a situação. Se colocando assim, não, eu realmente eu não tenho mais esperança no Eterno. Acabamos de ler ali em Romanos 5. A paciência, a tribulação vai gerar a paciência, porque você vai permanecer no Eterno com a tribulação. Com a tribulação. Vai permanecer no Eterno. Isso vai trazer experiência. E essa experiência vai trazer esperança. Mas para isso temos que conhecer as profecias.
Assim como Herodes mandou consultar lá, aonde que vai vir o Mashiach? Vai vir em Belém. Porque conhecia a profecia, precisamos nós reconhecer também a profecia. Já pereceu a minha força, como também a minha esperança no eterno. Longe de nós, né, falarmos tal coisa. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel, ou seja, da amargura, né, do que eu estou passando. Minha alma certamente disso se lembra e se abate dentro em mim. Disso me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Eterno agora ele relembra da sua vida de experiência com o Eterno, nas suas tribulações, na sua amargura, nas suas dores, ele relembra das suas tribulações, da paciência e aqui da esperança. Em ti esperarei. As misericórdias do Eterno são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Igual lá no Salmo, né? Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Eterno, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Eterno para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Aqui no versículo 25, quando ele fala, bom é o Eterno, ele está deixando claro, o Eterno é bom, eu não. Porque antes ele reclamava, bom é o Eterno, eu não. Por isso que temos que nos colocar aqui nessa situação. Bom é ter esperança. Bom é ter esperança, que vem da experiência, que vem da paciência, que vem da resistência a partir das tribulações, como as tribulações que Judá passou. E aguardar em silêncio a salvação do Eterno, sem murmurar. Sem reclamar do outro. Ah, mas o outro está pecando. Ele não está andando como eu estou andando. Mas se você não tiver a misericórdia que o Eterno tem com você em relação ao seu irmão que está tropeçando, como é que vai ser? Será que você permanece vivo? Aqui a gente acabou de falar, bom é o Eterno pela sua misericórdia. Agora, se eu falo que bom é o Eterno pela sua misericórdia, porque eu preciso dessa misericórdia. Agora, se eu olho para o outro que está tropeçando e julgo o outro, não tenho paciência com o caminhar do outro, aí aí complica. Então, por que eu trouxe isso? Esse silêncio é um silêncio que precisamos guardar de nós em relação ao Eterno e entre nós também. Para que nós não venhamos a nos cobrar além do que nós devemos dar. Né? Mas nos cobrar naquilo que o Eterno tem nos dado. E com paciência, com amor, e andar com paciência com o irmão. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Ou seja, já Judá ali, passando por aquelas situações, ele foi repreendido como é repreendido uma criança, teimosa, uma palmada, uma correção. Agora, suporta essa situação da sua mocidade, suporta o desejo do seu coração, essa vivacidade que você tem de sair e desobedecer. Agora, em silêncio, andando com o Eterno, aprendendo com Ele, de pouquinho em pouquinho, nas porções que Ele tem preparado para nós. 28. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto Elohim o pôs sobre ele. Põe a sua boca no pó. Talvez ainda haja esperança, ou seja, faça os seus ciclos de oração. Faça, os seus ciclos de oração, de jejum. Dê a sua face ao que o fere. Farte-se de afronta, pois o Eterno não rejeitará para sempre. Essa é uma esperança. O Eterno não rejeitará para sempre. Pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, e segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado aos filhos dos homens, pisar debaixo dos seus pés e a todos os presos da terra. Perverter o direito do homem perante a face do Altíssimo, subverter ao homem no seu pleito, não o veria o Eterno? Aqui o que ele está colocando? O juízo que você está vendo que precisa ser feito, será que o Eterno não está vendo que é para fazer? Será que toda a injustiça, os nossos governos, os nossos homens que vão à frente de nós, as situações que nós vemos, a angústia e a ira e a murmuração que nós fazemos,
será que o Eterno não tem visto todas essas coisas? Então, esse juízo e essa pressa em julgar, essa vivacidade juvenil é que o Eterno vai e coloca. Senta aqui, vamos orar, faz a sua parte, vamos andar de pouquinho em pouquinho. Tenha misericórdia do seu irmão, tenha misericórdia, proclama o nome do Eterno, proclama o mandamento, proclama Yeshua HaMashiach, faça o seu serviço, que eu vou fazendo, eu vou ganhando território para você. Não veria isso o Eterno, todas essas injustiças? 37. Quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Eterno não o mande? Porventura, da boca do Altíssimo não sai tanto o mal como o bem? Será que nossa nação não tem sido julgada com tanta miséria, tanta violência como temos visto, por culpa da nossa nação? Por culpa das nossas autoridades, por conta da idolatria, tanto das autoridades físicas, civis, militares e eclesiásticas? E nós nos colocamos como juiz diante de todas essas coisas, querendo julgar as situações. Eu me coloco nessa situação, eu sou o primeiro nessa falha. Sou o primeiro nessa falha. Será que o Eterno não tem visto todas essas situações? Será que ele não tem se escandalizado com tudo isso? Ou seja, o mal que veio sobre Judá, que nós temos entendido que foi para o aperfeiçoamento dele, do qual não precisou passar o Mashiach, porque é um homem perfeito, não é o mal que nós passamos para que nós possamos nos aperfeiçoar diante dele? Que esse país passa, que essa cidade passa com todas essas dificuldades e todas essas idolatrias? Pois vimos ali, na palavra de Miqueias, que o Mashiach vem de Belém, mas ele vai fazer com que toda a idolatria seja curada. Eu vou arrancar a idolatria de dentro de vocês. Seus carros, para que você não confie no seu braço, suas casas, para que você não confie nas suas construções, toda a feitiçaria que está nas suas mãos, ou seja, seus amuletos, as suas misticidades, tudo isso, misticismos, tudo isso ele retirará para que ele possa reinar. Versículo 39. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos e provemo-los e voltemos para o Eterno. Faça o exercício que Judá fez. Façamos esse exercício constante, todas as vezes, porque vamos tropeçar, vamos cair, vamos planejar coisas indevidas, o Eterno vai corrigir, sintamos a correção, glorificamos o Eterno pela correção, mas nos coloquemos rapidamente de pé. O reino do Eterno não vai esperar a gente ficar caído, lamentando pela nossa queda, não vai. São 20 anos de caminhada, tem que ter um caminhar mais ligeiro, retendo a palavra, sabendo das profecias, das coisas que já foram feitas, né? Como nós já ouvimos muitas vezes, nós temos que ter misericórdia de nós mesmos, antes de clamarmos a misericórdia do Eterno. 41. Levantemos os nossos corações com as mãos para Elohim nos céus, dizendo: nós transgredimos e fomos rebeldes, por isso tu não perdoaste. E vamos buscar esse local de perdão diante do Eterno. Agora, vamos voltar ali, na ligação de Judá com o Mashiach, lá em Mateus, no capítulo 2. Então, nós vemos ali que o Mashiach veio de Belém. E Belém traz toda essa realidade, essa necessidade, essa lógica de que nós precisamos nos livrar dos nossos maus pensamentos, das nossas idolatrias, porque o Mashiach vem, ele vai retornar, assim como foi lá na profecia de Malaquias, né? Nós temos ali, de Miqueias, assim como foi na profecia de Miqueias, nós temos ali a necessidade de retornar, tirando toda essa idolatria, toda essa confiança no que não é no Eterno. Em Mateus 2, no versículo 7, diz assim: então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera.
E enviando-os a Belém, disse: Ide, perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no oriente ia diante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação, avisados num sonho, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho, porque obviamente Herodes queria aniquilar ali o Machia. E tendo eles se retirado, eis que o anjo do Eterno apareceu a José num sonho, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Eterno pelo profeta, que diz: Do Egito chamei o meu filho. Vamos ver essa profecia lá, para que nós aprendamos a guardar, as profecias. Está ali em Oséias, no capítulo 11 de Oséias, lá no versículo 1. Para que venhamos a reter isso aí, a profecia que se cumpriu, para que nós venhamos a ter a importância da profecia em nossa mente, porque nós iremos entrar daqui a pouco nas profecias que virão, Aqui eram as profecias para aqueles dias, que nós que precisamos ter em mente essas profecias, mas também as profecias vindouras, ali é uma ação obediente de José, que recebeu toda a estratégia para manter a salvo a semente. Desceu ao Egito para que mais uma vez o Eterno pudesse fazer subir a redenção, agora de uma vez por todas, sendo antes uma profecia do que veio a ser a salvação para toda a humanidade. Primeiro o povo de Israel sobe do Egito para Canaã, com uma profecia do que viria a ser. E Yeshua faz o mesmo caminho. Ali em Oséias, no capítulo 11, versículo 1, nós vemos a profecia em relação à questão do Egito. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Mas como os chamavam, assim se iam da sua face, sacrificavam a Baalins, ou seja, tinham idolatria, e queimavam incensos às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim, tomando-os pelos seus braços, mas não entenderam que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Não voltará para a terra do Egito, mas a Síria será seu rei, porque recusaram converter-se, retornar para o Eterno, mesmo depois da correção. E cairá a espada sobre as suas cidades, e consumirá os seus ramos, e os devorará por causa dos seus próprios conselhos. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Ainda que chamam ao Altíssimo, nenhum deles o exalta nos seus comportamentos, na sua conduta, no arrepender-se, no retornar para o Eterno. Versículo 8. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Adimá? Te poria como Zeboim? Está comovido em mim o meu coração, as minhas compaixões a uma se acendem. Não executarei o furor da minha ira, não voltarei para destruir a Efraim, porque eu sou Elohim e não homem, o santo no meio de ti. Eu não entrarei na cidade. Andarão após o Eterno,
ele rugirá como leão, rugindo, pois, ele, os filhos do ocidente, tremerão. Tremendo, virão como um passarinho, ou seja, vendo a grandeza do Eterno e o cumprimento das suas profecias, os do ocidente virão como um passarinho, comer na mão do Eterno. Os do Egito e como uma pomba, os da terra da Assíria, e os farei habitar em suas casas, diz o Eterno. Efraim me cercou com mentira, e a casa de Israel com engano, mas Judá ainda domina com Elohims, e com os santos está fiel. Então, a fidelidade de Judá, mais uma vez aqui, ela é destacada como algo importante para a manutenção da semente, para a manutenção da vida e para todo esse exercício que o Eterno tem feito conosco durante os tempos. O salmo da porção é o Salmo 48. E o Salmo 47 com o Salmo 48, eles se aproximam demais, porque o Salmo 47, ele é relativo ao tempo da redenção trazida pelo reinado do Machia. Junto com o Salmo 48, já com todas as nações ali servindo a Israel e contemplando esse reinado. O Salmo 47 explica que depois da guerra de Gog e Magog, que está lá em Ezequiel, no capítulo 38 e 39, as guerras deixarão de existir. Ezequiel 38, 39 e 40 em diante fala exatamente das profecias vindouras que nós precisamos ter em mente para não deixar a nossa própria alma desfalecer por conta das nossas falhas que temos colocado diante do Eterno. Eu vou ler o Salmo 47, 48 numa outra tradução, vocês por favor acompanhem. Para que nós vejamos esses dois salmos aí que falam sobre as profecias vindouras do reinado do Machia. Todas vocês, nações, batam palmas. Esse é o Salmo 47. Soem o chofar a Elohims com o som de júbilo, pois Adonai é o Altíssimo, temível, um grande rei sobre toda a terra. Ele subjuga povos sob nós, nações sob nossos pés. Ele escolheu nossa herança para nós, a glória de Jacove, que ele ama. Elohims ascende, sobe, através do toque do teruá. Adonai, através do som do chofar. Cantem louvores para Elohims. Cantem louvores para nosso rei. Cantem, pois Elohims é rei sobre toda a terra. Cantem louvores com habilidade artística, ó homens instruídos. Elohims reina sobre as nações. Elohims está sentado sobre seu trono sagrado. Os nobres das nações juntaram-se à nação do Elohims de Abraham para tornar conhecida que pertence a Elohims o poder para proteger a terra. Ele é muitíssimo exaltado. O Salmo 48. Adonai é grande e muito louvado na cidade do nosso Elohims, monte de sua santidade, belo em paisagem, alegria de toda a terra é o monte de Sião, sobre os declives do norte de Jerusalém, a cidade do grande rei. Elohims em suas cidades é conhecido como uma fortaleza. Pois eis que os reis se reuniram, vieram juntos para invadi-la. Então eles viram as maravilhas do Todo-Poderoso e ficaram aturdidos, ficaram atemorizados e fugiram às pressas. Tremor apoderou-se deles em Jerusalém, convulsões como uma mulher em trabalho de parto. Com um vento leste, tu quebraste seus navios que vieram de Tarsis. Como ouvimos, assim nós vimos na cidade de Adonai das hostes, na cidade do nosso Elohims. Que Elohims a estabeleça para toda a eternidade. Nós esperamos, ó Elohims, por tua benevolência, para ser revelada no meio de teu santuário. Como teu nome, ó Elohims, é grande, assim também é teu louvor grande, por todos até os confins da terra. Tua mão direita está cheia de retidão. Que o monte de Sião rejubile, que as cidades de Judá
Exultem por causa dos teus julgamentos, andem por Sion e circulem nela, cantem suas torres, marquem bem suas fortificações, realcem suas cidades, para que vocês possam recordar sua majestade e beleza a outras gerações. Pois este é Elohim, nosso Elohim, para todos sempre. Ele nos guiará eternamente. Essas são profecias de dias vindouros, onde as nações subirão para sustentar a nação de Israel, para essa nação realizar um serviço sacerdotal em favor da vida. Somente essa nação poderá ter condições de realizar esse serviço. A guerra ali de Ezequiel 38 e 39, de Gog e Magog, faz parte do grupo de profecias que apontam para o reinado do Machia e estão intimamente ligadas à porção Vaigash, uma vez que a Haftará da porção fala de uma união do povo de Adonai após a restauração da vida, restituição do lugar de responsabilidade e tomada de posição diante do reino do Eterno. Vamos ali em Ezequiel, no capítulo 37, por favor. A porção da Haftará é a porção que fala sobre a união das placas, né? São duas placas de madeira que representavam os dois reinos divididos de Israel, né? O reino dividido de Israel. E aí a profecia era para que se juntasse, se colasse essas duas placas, profetizando a união e o reinado do Machia, que era um único pastor reinando sobre um único povo. Nós já até fizemos um ato profético com essa situação, né? Acredito que muitos de nós temos guardados, né, as placas em casa, profetizando apenas um povo sobre toda a terra. Antes disso, nós temos ali um preparativo para a união desse povo. Tem um preparativo que é a profecia do Vale dos Ossos Secos, que diz respeito à restauração. Ora, nós temos que entender a tomada de posição de Judá como uma restauração. A restauração do Vale dos Ossos Secos não é outra coisa senão o que está escrito exatamente ali em 1 Coríntios, no capítulo 15, a morte e a ressurreição, a morte da natureza carnal, a ressurreição dos mortos, pregada pelo Machia, que disse claramente que se a semente não morrer, ela não vai frutificar. Então, o Vale dos Ossos Secos diz exatamente sobre isso. Então, antes da união de um único povo, o Eterno trará vida, fará ressurgir da morte aqueles que estão mortos. Então, isso está claro ali em Ezequiel, no capítulo 37, versículo 12 a 14. Portanto, profetiza. Diz eles, assim diz o Eterno Elohim, eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Eterno, quando eu abrir os vossos sepulcros, e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Eterno, disse isso, e o fiz, diz o Eterno. É profecia para nós, povo de Israel. Para nós, unidos ao nosso povo Israel, é profecia para nós a restauração da vida, a necessidade da morte e da ressurreição da carne. Ali, continuando, ainda no capítulo 37, nós temos a profecia da união do povo do Eterno. Vamos ali no verso 19. Verso 19 até o verso 28. Tu lhes dirás, assim diz o Eterno Elohim, eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e a das tribos de Israel, suas companheiras, e as juntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. Ou seja, o reino dividido será apenas um reino,
é apenas um reino. E as varas sobre que houveres escrito estarão na tua mão perante os olhos deles. Dize-lhes, pois, assim diz o Eterno Elohim: eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos, e nunca mais se contaminarão com os seus ídolos. Até o versículo 22, uma profecia falando sobre um único rei, sobre um único reino. E aqui a necessidade da purificação de nós súditos, né, desse reinado, para que toda essa realidade tome materialidade nas nossas vidas e no nosso tempo. Versículo 23. E nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas transgressões, e os livrarei de todas as suas habitações em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Elohim. E meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão, e habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, em que habitaram vossos pais, e habitarão nela, eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. E farei com eles uma aliança de paz, e será uma aliança perpétua. E os estabelecerei, e os multiplicarei, e porei o meu santuário no seio deles para sempre. Após a morte da natureza carnal e da ressurreição da vida, após a união de todo o povo em um só reino, após o reinado de um só rei e um só pastor, o Eterno garante pela sua própria palavra, e ele é um Elohim, ele não é homem para que minta, ele habitará no nosso seio. E o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Elohim, e eles serão o meu povo. E os gentios saberão que eu sou o Eterno. Ou seja, aqueles que ainda não têm a Torá, que não reconhecem o Elohim como o único Senhor e Salvador, saberão que eu sou o Eterno, que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no seio deles para sempre. Essa é a profecia que nós precisamos guardar, e quando formos corrigidos, quando estivermos caídos, humilhados, reprovados, sem as bênçãos que nós planejamos, sem as petições que nós colocamos diante do Eterno, não que elas não virão, podem vir, mas se elas não vieram por nossa falha. Não vieram porque não era para que nós tivéssemos posse dessas bênçãos e desse refrigério, para que nós nos acertássemos diante do Eterno. E essa é uma palavra de esperança, porque o Eterno corrige a quem Ele ama. Assim como corrigiu a Jacó, Ele corrige a quem Ele ama. Na continuidade de Ezequiel 40 em diante, nós vemos aí o estabelecimento minucioso do reinado do Machia, com a função da casa de Israel, com a função de nós, netineus, né, trabalhando como zeladores da terra, os judeus que apostataram e retornaram, trabalhando também, servindo ali dentro da casa, todos unidos, cumprindo com seus deveres diante do Eterno. Diante do Eterno, diante de uma correção, diante da nossa queda pelos nossos pecados, vamos nos levantar, vamos colocar as nossas faltas, as nossas doenças de alma diante do Eterno, para nos colocar diante do Eterno e ter uma postura como teve a de Judá. Não para que nós tenhamos um reconhecimento como Judá teve, porque ele foi cabeça das tribos de Israel.
não por isso, mas pela obediência, para sermos contados entre as tribos de Israel e possamos ter o nosso nome com a tribo de Judá, fazendo valer o sacrifício caríssimo que Yeshua fez por nós. Então, diante dessa situação, vamos nos levantar das nossas mágoas, das nossas doenças de alma, das nossas tristezas, das nossas reprovações, e vamos trabalhar nos nossos trabalhos seculares, e vamos nos doar para os trabalhos que o Eterno tem nos dado, para proclamar o nome dele, os mandamentos e o Mashiach como Salvador, porque esse é o nosso dever. Proclamar o Eterno, o único Elohim de Israel, e o Mashiach é o caminho para essa salvação. Então vamos fazer isso, porque se ficarmos sofrendo pelas nossas doenças, e eu falo para mim, antes de falar para vocês, o Eterno falou primeiramente para mim, quem ensina sabe, que toma as correções grandiosas que o Eterno faz. Então falo primeiramente para mim, diante das correções, vamos nos colocar de pé, e com a cabeça erguida, não com altivez, mas com toda a sinceridade, com toda a humildade, aceitando, confessando os pecados e caminhando nesse serviço que o Eterno tem nos dado. Esse é o exemplo que Judá deu, e ele foi reconhecido, recebeu muitas bênçãos, e nós temos recebido as bênçãos, não temos sido mortos, nossa vida tem se renovado ciclo após ciclo, e como aprendemos, que nosso ciclo novo e semanal já seja com uma outra postura, já seja já de pé, sobre as nossas próprias pernas, porque é isso que vamos ensinar a essas comunidades que temos sido lançados. Não tem sustento físico, não tem trabalho, não tem dignidade, porque não tem Yeshua, porque não tem o mandamento, e nós vamos cantar os salmos, vamos apresentar Yeshua, vamos apresentar o mandamento, e eles vão se colocar de pé, ajeitar a sua vida e andar com suas próprias pernas e proclamar por eles o nome do Eterno, pedir misericórdia pelas próprias vidas, e vão frutificar para eles e para outros, assim como é para nós. Então, se nós estamos estimulando a outros a se levantar, que essa casa esteja de pé, mesmo nas correções, mesmo nas doenças de alma que temos cada um individualmente que colocar diante do Eterno, mas nos colocar diante do Eterno sempre com essa humildade, assim como foi ali Judá, humilhado, mas fez o que era certo perante José e foi reconhecido. Amém? Eu não consegui pegar seu ensino todo, eu cheguei no finalzinho, mas eu vi que você falou sobre a questão de territorialidade de Judá, né? Acredito que você tenha abordado alguma coisa nesse sentido aí, eu não sei. Isso, eu imaginei pelo que você falou isso. E a gente muitas vezes tem dois extremos, ou a gente não se sente inserido na casa de Israel, aí você entrou na questão do Mashiach de uma forma de que a nossa absorção, né, de forma milagrosa vem daí. Mas também tem o outro lado da gente achar que tem o direito, mas não tem um reconhecimento. Porque muitas vezes a gente trabalha como casa, em nome da casa de Israel, mas fica um ar de que assim, mas nós não somos reconhecidos, né? Aqueles que já nos abandonaram, nos acusam dessas coisas. Mas interessante que quando você falou da questão de território, eu me lembrei da divisão da terra que Josué começa a fazer entre as tribos. E aí eu fui dar uma olhada ali na divisão da tribo de Judá. É interessante que tem uma parte que diz assim, no capítulo 15 de Josué, fala assim, mas a Caleb, filho de Jefoné, foi dado terra no seio dos filhos de Israel, no seio dos habitantes de Judá. E aí eu fui dar uma olhada, Caleb não era hebreu. Não, ele não era hebreu. Dos dois homens que ficaram de pé do deserto, um era Josué, um autêntico hebreu. O outro era um meio-sangue hebreu, filho de um queneu, com uma hebreia. A gente sabe que antes da diáspora, filho de judeu era pai judeu, né? É pai judeu, o filho é judeu. Então, se a gente considerar isso naquela época de Josué e Caleb, Caleb não era um hebreu, porque ele era filho de um estrangeiro. Mas ele tem direito à sua terra dentro do território de Judá. O que diz ali que a fidelidade do coração dele pesou mais do que o sangue que corria na veia. Então, a correção para Judá, e aí inclui Caleb, que não era um legítimo judeu, ele vem no mesmo peso para quem é o habitante judeu do território de Judá. Então isso daí engloba que, do jeito que Judá foi corrigido, nós, se temos a mesma fidelidade do povo judeu, teremos o mesmo nível de correção que eles para sermos participantes desse processo que você está falando. Ele plantou Caleb dentro do território de Judá.
E se isso aconteceu com Caleb, isso acontece, um milagre acontece aqui também, né? Essa é a palavra que o Eterno tem nos dado. Eterno, em nome de Yeshua HaMashiach, obrigado pelo seu Shabat, ó Pai. Obrigado pela sua palavra. Abençoado seja o Senhor, ó Pai, por tudo que o Senhor tem nos alimentado. O Senhor sabe das dificuldades de cada um. O Senhor sabe, ó Pai, dos planejamentos pessoais de cada um. O Senhor sabe, ó Pai, que planejamos coisas antes de te conhecer, realizamos coisas antes de te conhecer, mas aprove ao Senhor nos chamarmos das nossas zonas de conforto, da onde nós andávamos, de modo que nós estamos aqui falando sobre mandamentos, falando no seu Shabat, guardando, ó Pai, as preciosas palavras que o Senhor deu ao nosso povo Israel. Nós nos inserimos, ó Pai, não pelas nossas forças, mas pela força do próprio Mashiach, o sacrifício perfeito que foi feito por nós. Nós, ó Pai, declaramos física e espiritualmente que não temos a mínima intenção de tomar o lugar do nosso povo Israel no serviço sacerdotal. Eles são os sacerdotes. Nós seremos servidos, ó Pai, por eles. Mas para isso serviremos a eles e sustentaremos a eles, como diz, ó Pai, na sua Torá, como povos das nações. Diferente, ó Pai, daqueles que não têm a Torá, nós reconhecemos o Senhor como o único Elohim sobre toda a terra. Tomamos, ó Pai, atos de justiça, como fez, ó Pai, Caleb. E temos, ó Pai, por fé, pela tribulação, pela fé, pela paciência, pela experiência e pela esperança, temos, ó Pai, a certeza de que temos o direito, ó Pai, e temos, por meio de Yeshua, requerido esse direito, ó Pai, à herança no território de Judá, que diz a sua palavra na bênção que ele recebeu em Gênesis 49, para onde subiriam, ó Pai, as nações para servir a Ti. Nós hoje reconhecemos, ó Pai, ali, mesmo que Jerusalém, ó Pai, dentro de Benjamim, nós sabemos como Benjamim, ó Pai, foi tomado, ó Pai, pelo cuidado e pela força bélica, ó Pai, de Judá, pelo zelo de Judá, pelos ciúmes de Judá, como tomou a Jerusalém, ó Pai. Para lá subiremos, se não fisicamente, pois nem todos teremos essa oportunidade, subiremos em nosso coração, como diz o profeta, ó Pai, Jeremias, e assim, ó Pai, renderemos glória ao Senhor, como temos feito dia após dia. Renova, ó Pai, as nossas forças, renova, ó Pai, fecha, ó Pai, as feridas, ó Pai, que nós mesmos construímos, ó Pai, com as nossas faltas, somos faltosos diante de Ti, mas, ó Pai, nós ficaremos de pé, nós tomaremos, ó Pai, o arado, caminharemos adiante, ó Pai, e trabalharemos em prol do estabelecimento do Seu reino, ó Pai, que o Senhor venha trazer paz para nós, para aqueles, ó Pai, de fora da comunidade da Piedade, Fonte Grande, Moscoso, aqueles que nos assistem de longe, ó Pai, os nossos visitantes, ó Pai, e assim as nossas tendas possam, ó Pai, se alargar para que a palavra do Senhor atinja a mais pessoas conforme a sua vontade. Em nome de Yeshua HaMashiach, amém, Pai. Amém. Shabbat Shalom a todos.